Processos de criação em imagem e escrita. Exercícios abertos à variação. 3. Realizar um diagrama da mesa de trabalho, composto de textos e ou fluxos, e ou desenhos e ou objetos. Sugiro descrever de onde vêm os objetos, para onde vão os objetos. Considerar tudo o que pode ser mesa, como um jardim, uma cidade, um terreno baldio, assim como todos os restos prováveis e improváveis do processo de criação. Essa proposição convida a rever os objetos, as matérias, as relações e, para mais que encontrar-se, encontrar algo que ainda não se conhece. Primeiro impulso, o livro Topografia Anedotada do Acaso, 1962, Daniel Spoerry. O Daniel Spoerry fez o livro junto com seu amigo Robert Filliou e publicou na França em 1962. Em 1966, o livro foi publicado nos Estados Unidos numa tradução de Emmett Williams, que é amigo dos dois. O Emmett Williams acrescentou suas próprias notas e comentários a respeito das primeiras notas realizadas pelo Daniel Spoerry. E em 68, o Dieter Ruth, que também era amigo deles, fez uma tradução e publicou na Alemanha. O Dieter Ruth acrescentou suas próprias notas e comentários, além das notas do Daniel Spoerry e do Emmett Williams. A cada nova edição, o livro ganha novas notas do Spoerry. É uma obra viva. Em meu quarto, de número 13 do Hotel Carcassonne, na rua Mouffetard, 24, no quarto andar, há uma mesa, à direita da porta, entre o fogão e a pia, que Vera um dia pintou de azul para fazer-me uma surpresa. Eu quis saber o que os objetos que se encontravam sobre metade dessa mesa, com os quais eu poderia ter feito um tableau piège, poderiam me sugerir e imediatamente despertar em mim ao descrevê-los. Como Sherlock Holmes, que partindo de um objeto podia resolver um crime, ou como historiadores, que depois de séculos reconstituem uma época inteira a partir da mais famosa investigação da história, Pompeia. Devo dizer, acaso isto seja útil para a compreensão desse texto, que depois de construir um par de óculos nos quais as lentes eram munidas de agulhas para cegar os olhos, tive o desejo de recriar objetos através da memória, ao invés de realmente exibi-los. Ao final da descrição dos objetos, há um folheto desdobrável, cuja forma irregular é a mesma da mesa. Querendo trocar meu fogão simples por um de duas bocas, tive que recortar um pedaço. Este folheto tem a descrição exata de uma topografia, produto do acaso e da desordem, apreendidos por mim no dia 17 de outubro de 1961, às 15h47. Cada contorno de objeto é numerado e um jogo que proponho é que se escolha um desenho traçado neste mapa e procure o texto a que ele se refere nesta brochura sob o mesmo número. Notas foram usadas a cada vez que há um texto que se refere a um objeto. Na última página, pode-se consultar um índice biográfico das pessoas citadas nesta brochura. Esse trecho era um trecho do próprio Spoerry falando sobre o livro. Agora, uma fala do Roland Topor, em 5/2/1990. Quando Daniel Spoerry, digno filho de Raymond Roussel e de Marcel Duchamp, propôs, em 1961, contar o mais escrupulosamente possível a saga dos náufragos encalhados sobre sua mesa de trabalho, ele não se preocupava nem um pouco com um novo romance. O relógio como contador da duração, o relógio como um exibicionista obrigatório. Seu propósito não era o de pintar um autorretrato complacente do artista, fragmentado em 80 relíquias. Não havia necessidade de expor suas relações mundanas, nem sua intimidade. Tratava-se, sim, como o Perret tenta fazer na Praça Saint-Sulpice, de esgotar as possibilidades de descrição de um lugar parisiense em um momento dado. A realidade objetiva, organizada pelo acaso,
é finalmente o meio mais certo de obter uma imagem semelhante à nossa vida. Quase 30 anos depois, o livro de Daniel conservou o charme e o frescor do estado de graça que o fez nascer. A vida que aqui se encontra guardada se torna a nossa. A topografia anedotada do acaso é um lembrete mais fiel que a memória. Esses trechos foram traduzidos pelo Fábio Moraes e publicados em Citiene, em português, coordenação de Marcos Frankovics. Agora, a tradução de um elemento da mesa, uma tradução livre realizada pelo Amir Brito Cador. Grãos de sal derramados, como todo mundo faz, por Kishka enquanto ela salgava o seu ovo cozido. A mãe de um amigo muito querido me convidou para jantar, pela primeira vez, e disse para mim, antes de irmos para a mesa: eu li todos os seus livros, são muito amáveis, mas eu não entendi nenhuma palavra. Eu senti pena dela por causa de seu filho, e alguns minutos depois, à mesa, ela derramou sal e eu senti pena de novo por causa da superstição. Todo mundo sabe que derramar sal traz azar, e que os escritores são o sal da terra. Blaise Sandler, citado por Spoerry. B. Eu, menos do que a maioria. Em um curto esboço biográfico publicado por ocasião do Festival de Arte Nova em Aachen, na Alemanha Ocidental, em 20 de julho de 1964, o 20º aniversário do plano para matar Adolf Hitler, eu apontei: apesar de ser casado e ter 3 filhos, eu vivo sozinho em um castelo em ruínas no coração da França. Antes de nos casarmos, Polly escreveu para mim de Washington: nós precisamos um do outro, assim como a carne precisa do sal. Como eu não gosto de sal, eu não entendi, como eu sempre faço com os provérbios, mesmo aqueles escavados e colados e emoldurados como obras de arte dos meus amigos próximos Daniel Spoerry e Robert Filliou. Emmett Williams. C. Lembro que Judas, na Santa Ceia de Da Vinci, também derramou o sal. Emmett Williams. Segundo impulso. Um breve olhar para os processos de criação compartilhados por Joseph Albers em suas aulas. O contato e a experimentação com os materiais como um eixo fundamental. Albers chama seu método de ensino de indutivo. Permitia que seus alunos, despojados de sua bagagem teórica, acumulassem experiências primárias com os materiais mais simples: papel, papelão, arame, vidro, palha, borracha, celofane, caixas de fósforo. Uma experimentação que levava em conta possibilidades técnicas e estéticas. Ele dizia, porque não existe apenas uma solução para um problema estético. Ao olhar para a matéria, considera, e nós também podemos considerar, a estrutura, que é como cresce e como se forma a matéria-prima, os veios da madeira, a estrutura do granito. A fatura, que se refere às características que mostram de que modo a matéria-prima foi tratada tecnicamente, martelada ou polida no caso do metal, ou a superfície ondulada do papelão. E por fim, a textura, que se refere tanto à estrutura como à manufatura, mas só quando as duas ocorrem juntas. A textura da madeira polida mostra tanto a sua estrutura quanto a manufatura. Nesse encontro com os materiais, ocorria uma experimentação de suas características imanentes, tais como a estabilidade, a resistência e a consistência, entre outras. Tratava-se, portanto, da pesquisa de suas energias internas. Olha aí uma força do pensamento construtivo. Albers propunha aos alunos que respeitassem o material e utilizassem-no de forma sensata e levassem em conta suas características. Um acréscimo meu: mesmo para desrespeitar, é necessário conhecer. Também era um objetivo nos estudos das matérias o desenvolvimento de um senso material, e isso se consegue primeiramente por meio de um agrupamento de matérias e da busca de relações. Abro aspas. Assim como o vermelho e o verde se complementam, são ao mesmo tempo contraste e equilíbrio, também o tijolo e a estopa, o vidro e a estearina, a tela metálica e a lã podem estar relacionados entre si. Fecho aspas. Nesse olhar para a mesa de trabalho e inspirada nas proposições de Albers,
apresento ainda desdobramentos do exercício. Elaborar escalas de materiais da mesa de trabalho, segundo critérios escolhidos por você. Considere pares de opostos, como por exemplo, escalas de reconhecimento tátil, de duro a brando, de liso a áspero, de quente a frio, de bordos fixos a amorfos, de polido e liso a pegajoso e absorvente. Ou ainda, escalas ópticas de matérias, estreito, largo, transparente, opaco, claro, turvo. Considere ainda escalas de trabalhos bidimensionais que foram produzidos anteriormente. Invente os critérios, como por exemplo, uma imagem com luz mínima e nuances até uma imagem com luz máxima. Uma imagem com excesso de matéria e uma gradação até uma imagem com escassez de matéria. Outra possibilidade, um estudo com matérias e centros de gravidade, criando composições, junções de matérias baseadas em relações de contraste. E uma outra proposição, descrever a natureza dos materiais de sua mesa, suas energias internas. Eu sugiro que ao reencontrar os materiais fora de suas relações padrão desses exercícios, considere o que costumo chamar de exercícios de tradução. Diferentes corpos e encarnações para um conceito, para uma intenção, para uma poética pessoal. Algumas notas para reflexão, a partir desse olhar para o processo de criação do Albers enquanto artista e professor. Primeiro, a relação entre regra, liberdade e criação. Ao olharmos para a didática de Albers, podemos considerar que a limitação a um material simples, bem como a obrigação dos estudantes de procederem segundo o princípio de economia do material e de trabalho, podem ser interpretadas como um rigor pedagógico. Contudo, os resultados apresentavam uma grande diversidade. A regra pode nos tirar da relação senso comum com os materiais e com a técnica. A regra pode ampliar o processo de criação. Outras questões para refletir. Os erros reconhecidos incentivam o processo. A invenção, a reinvenção é a essência da criação. Considere a originalidade como reconhecimento das próprias origens. Considere valorizar a primeira vez de algo para si, um momento de descoberta, mesmo que repita o que outros já fizeram. A primeira vez que cada um vê a chuva. Pensa nisso. Em contraponto com a nota anterior, sair de si e encontrar os outros e contextos. Pulsação, dentro e fora. Considere o grau de artisticidade, de diálogo com o pensamento, com o fazer e com as subjetividades da arte de outros tempos.